Primeiramente, eu sou Rafael Sonsino e nós aqui do Direita Penápolis estamos aí na luta, né, para mostrar algumas verdades pro pessoal aí, tá bom? Então, você que já está online aí, curte a live, depois ajuda a gente a compartilhar. A gente tem um canal do YouTube, você pode acessar o YouTube, digitar Direita Penápolis, se inscreva no nosso canal. Os vídeos ficam salvos lá no YouTube depois das lives, tá bom? Ajude também a gente a adicionar as pessoas aqui no grupo. Então tem um botãozinho aí no grupo lá em cima que está escrito convidar. Você pode convidar os seus amigos para estar fazendo parte do nosso grupo também. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jair, Thaisa, pessoal que está entrando aí. Boa noite, tá bom? Então, convide as pessoas para fazer parte desse grupo, para o grupo crescer, para a gente ter mais força no que a gente está falando e ajudar aí no município, ajudar na política, fortalecer a direita, tá bom? Hoje, a primeira pauta minha aqui que eu vou começar falando é a respeito de uma mensagem que eu vi de um vereador lá de São José do Rio Preto, falando a respeito dessa quarentena e algumas medidas do Dória, e depois a gente vem trazer algumas coisas a respeito do que tem acontecido no município, tá bom? Boa noite, Vanete, boa noite. Então vamos lá. Eu vou ler um texto aqui para vocês terem uma ideia do que está acontecendo e o que podem estar fazendo com a gente, e muitas vezes a gente sem ter noção daquilo que estão fazendo. Então eu vou ler aqui um texto, depois eu posto essa imagem no grupo, tá bom? Me mandaram esse texto, achei muito interessante, no meu WhatsApp, é um texto de um vereador. O vereador chama Anderson Branco, ele é vereador lá da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, ele postou isso hoje, se eu não me engano, e o texto dele diz o seguinte: atenção, riopretenses, é grave. O Dória do PSDB está com um projeto que vai colocar em prática amanhã. Ele vai enviar doentes da capital para cidades do interior, com pretexto de falta de leitos. Ou seja, o que o Dória está fazendo? Vai pegar pessoas que estão com Covid e vai mandar para o interior, vai mandar para as nossas cidades. Nós somos aqui do interior. Porém, a estratégia dele é aumentar o contágio para justificar a quarentena, que é o índice de mortes. Porque o índice de mortes é zero. Tipo assim, ele vai pegar pessoas lá do estado de São Paulo, que está com Covid, vai mandar para as cidades do interior que tem poucos casos ou zero casos de Covid, para justificar o que ele está decretando no estado inteiro. Ele está decretando quarentena total no estado inteiro. Como que ele decreta quarentena total? Por exemplo, em Penápolis, que só tem 2 casos. Depois eu vou apresentar aqui o percentual que representa 2 casos em cima de uma população de 70 mil pessoas. Você vai ver do que a gente está falando. A gente não está falando de uma pandemia em Penápolis. Essa pandemia existe, porém, em Penápolis ela ainda não é. Eu não posso considerar que é uma pandemia com 2 casos. Entende? Eu sei que o conceito de pandemia não tem nada a ver com a quantidade de casos. Mas eu estou falando do que acontece em Penápolis. E aí o governador quer trazer uma medida onde ele manda pessoas doentes de lá pro interior. Vou continuar lendo aqui. Onde eu parei aqui? Justificar a quarentena com índice, ele precisa de números para os gastos e abusos com dinheiro público. Ele precisa de número de pessoas contagiadas no interior para justificar os gastos e abusos com dinheiro público. E para se resguardar no futuro contra críticas sobre a quebradeira de empresas, comerciantes e desempregados no estado. Gente, a gente não tem praticamente casos de Covid, muito pouco. É uma doença que está aí, mas a gente tem pouquíssimos casos. E existe um decreto agora de fechamento, ficou mais restrito ainda, revogaram o decreto que tinha flexibilizado um pouco, voltou a fechar tudo. Microempresários agora são obrigados a estar fechados, cabeleireiros, esse tipo de autônomos, né, de modo geral, estão todos fechados, sem poder trabalhar, por algo que em Penápolis não é de se assustar ainda. Então, o que vai acontecer? Vai muita gente passar necessidade, muita gente passar fome, um monte de empresa vai quebrar, um monte de empresa não vai abrir, um monte de comerciante não vai ter condições de sustentar isso, porque as contas não param, o aluguel não para, as contas fixas não param. E a pessoa não consegue produzir. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Então, esse vereador de São José do Rio Preto representa muito o que eu tenho falado aqui, e foi por isso que eu estou lendo o texto dele. Deixa eu terminar de ler. Então vai ter que arrumar uma desculpa para as quebradeiras das empresas, comerciantes e desempregados que vão aparecer no estado. Você pensa que engana quem, Dória? Ele está perguntando. Isso é um absurdo. Cadê os hospitais de campanha em São Paulo? O que ele está falando aqui? Cara, você está criando, Dória,
Você está dando dinheiro e mandando dinheiro para criar hospitais de campanha no interior de São Paulo, igual o Penápolis está fazendo, criando um hospital de campanha, ou seja, o centro de referência do Covid. E você está criando hospitais de campanha no interior para mandar os doentes para cá. Mas e lá em São Paulo? Cadê os hospitais de campanha? Você entende, gente, que é uma estratégia muito ruim, é algo que não está pensando na população. Muito se engana quem acha que a gente vai fazer um hospital, vão ter mais leitos para tratar os doentes. Não é essa a intenção. Se fosse essa a intenção, você pegaria todo o investimento, colocaria na Santa Casa, prepararia os ambientes que existem lá, os espaços que existem lá, para colocar equipamentos, montar UTI e colocar os leitos necessários. Não precisa de um centro de referência para trazer doente da região inteira, trazer doente de longe, trazer pessoas contaminadas para contaminar a gente. Então você percebe a loucura que é isso? E aí fica a pergunta do vereador, cadê os hospitais de campanha em São Paulo? Porque você está mandando tudo para o interior e cadê lá? Cadê os leitos? Eu, como vereador, não aceito isso na minha cidade. Então tá aqui, todo o meu respeito, eu não sei nem quem que é esse vereador, mas todo o meu respeito às palavras desse vereador, porque ele representa em muito o que a gente tem vivido aqui, o que a gente tem passado aqui em Penápolis, o que eu tenho falado e o que eu tenho cobrado. E tenho cobrado não só por ser também um microempresário, mas por ser população, gente, por a gente ver que tem coisa errada, e que as coisas não estão certas. Chega a ser vergonhoso o que está acontecendo. Aí eu, como sou curioso, eu fiz uma conta. Hoje em Penápolis, a gente tem duas mortes por Covid, certo? E a gente tem uma média de 70 mil habitantes em Penápolis. Se você dividir 2 por 70 mil habitantes, você vai achar o índice, o percentual que representa 2 sobre 70 mil pessoas, certo? Sabe quanto que representa? 2 sobre 70 mil pessoas? Olha o percentual de morte por Covid em Penápolis. 0,00028%. Esse é o número real que representa o Covid em Penápolis em relação à morte. 0,00028. Então eu estou te falando um negócio que os caras estão fazendo um absurdo, um barulho enorme, onde eu respeito que lá tem lugares que precisam sim de um pouquinho mais de cuidado porque a coisa já está alastrada, porém no interior, aqui em Penápolis, 2 casos para 70 mil habitantes, o índice é 0,00028. Então você entende o que eu estou falando? Que essa pandemia aqui em Penápolis é uma questão da gente sim levar em consideração as medidas preventivas, porém a consequência de um comércio fechado e de uma quarentena total é muito pior, vai ser muito pior. O que vai ter de gente desempregado, o que vai ter de microempresário fechado, o que vai ter de gente que não vai conseguir pagar suas contas e gente passando fome porque já vinha numa condição difícil financeira, não está escrito. Então a gente está aceitando algumas coisas que não convém, que não são soluções boas. Infelizmente esse governador está colocando a gente num beco sem saída e ainda está querendo mandar um monte de doente de Covid para o interior para ser tratado aqui. Ao invés dele criar os centros de referência do Covid lá em São Paulo, ele está mandando verba para criar centro de referência de Covid no interior de São Paulo. Você entende que isso é uma loucura? Então, tá aí minha indignação, o nosso desabafo aí, que você possa abrir a tua cabeça e saber que a gente apoia sim investimento para que haja mais leitos, haja mais leitos na UTI, tudo isso. Porém, o que a gente prioriza é que esses investimentos sejam feitos na Santa Casa, tá bom? E valorizar o pessoal que está na Santa Casa, valorizar os profissionais que estão lá, os médicos, dar treinamento para que o atendimento seja bem feito. Agora eu vou tratar de outro assunto. Houve nesse fim de semana, eu fiz uma publicação aí de um link, presta atenção, eu fiz uma publicação do link do site do Senado. No site do Senado, nesse link, inclusive eu vou deixar aqui na live depois o link, fala que vai vir uma verba de 7.333.000 reais para a cidade de Penápolis. Site do Senado, não é qualquer site, é um site oficial. Deixa eu abrir aqui para eu ler um pedaço. Só um segundo, deixa eu abrir aqui que eu vou ler um pedaço. Por que eu estou abrindo aqui? Porque
Essa mensagem rodou, essa publicação rodou, e eu vi na última live do prefeito Sérgio de Oliveira, ele querendo dizer que não tinha a ver com a pandemia, que não tinha a ver com a saúde, e que não era não sei o quê, que era só por causa da condição financeira da cidade, pela situação que iria passar por causa da quarentena. E quando, na verdade, eu vou ler o texto do site, eu não estou colocando minha opinião, eu vou ler o texto. E aí a gente começa a ver que é sim destinado a verba para a saúde, não só por causa do Covid, mas é para a saúde. E não só para a saúde, como de obras sociais, ou seja, para ajudar a população. Então, quando mexe com dinheiro, esse povo aí fica tudo oriçado e coloca a gente como se estivesse publicando fake news. E na verdade não é fake news, eu publiquei um link de um site oficial e eles se doem. Mas por que ao invés de quando ele tomou ciência de que iria vir 7 milhões e 300 mil para o município de Penápolis, ele não comemorou, ele não colocou nos jornais, ele não colocou nas mídias deles para que todos nós soubéssemos. E aí a gente descobre acessando o site do Senado, site de não sei da onde, descobre por terceiros que vai vir essa verba, e quando a gente manifesta que vai vir essa verba, ele vem se defendendo, falando, não, mas isso daí é só para cobrir as despesas, não sei o quê. Não é só para isso, é para investimento também, é para ajudar a população, inclusive para isso. Eu vou ler um pedacinho aqui, porque a matéria é grande, mas eu vou deixar o link para vocês lerem, tá? O plenário do Senado aprovou neste sábado, dia 2, que foi sábado passado, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, PLP 39/2020, que prestará auxílio financeiro de 125 bilhões a estados e municípios para combate à pandemia do Covid-19. O valor inclui repasses diretos e suspensão de dívidas. Foram 79 votos favoráveis, um contrário, como deputado. O programa vai direcionar 60 bilhões em 4 parcelas mensais. Vão vir em 4 parcelas mensais. 10 exclusivamente para... Aqui, 10 bilhões exclusivamente para ações de saúde e assistência social. 10 bilhões exclusivamente para áreas de saúde e assistência social. Então não é para imposto, não é para cobrir imposto. Eu sei que vai estar passando uma dificuldade a prefeitura, porém a verba vem com um destino certo. É para saúde e assistência social 10 bilhões. 7 bilhões para estados e municípios, 50 bilhões para uso livre, 30 bilhões para estados e 20 bilhões para os municípios. Está falando de verba livre agora. Além disso, o Distrito Federal receberá uma cota à parte. Distrito Federal, não é São Paulo. Em função de não participar do rateio dos municípios. Além de repasse, estados e municípios serão beneficiados com a liberação de 49 bilhões através de suspensão de renegociação de dívidas com a União. Então, além da verba que está vindo, vai haver um auxílio de renegociação de dívida. Então, além da verba que vai vir, o município vai receber alguns recursos de renegociações. Os municípios serão beneficiados ainda com suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias, que venceriam até o final do ano. Essa medida foi acrescentada ao texto durante a votação, tal. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver o que mais. Aí fala de distribuição, fala de mais de dívida aqui. Vou ler outra parte que é interessante aqui. Depois vocês leem o documento todo. Quando o Célio cita que que a verba vai vir por causa da dificuldade e baseada na taxa da queda de arrecadação de imposto, olha só o que eu descobri. No fim do texto fala isso, que ele fala. Porém, essa PLP, que é o documento onde isso transitou, ela caiu e veio uma no lugar. Então eu vou ler para vocês entenderem. A PLP 149 de 2019, que é a que o Célio citou, foi apresentada pelo governo à Câmara em junho para ajudar estados e municípios em situação financeira difícil a recuperarem o equilíbrio fiscal, apelidado de Plano Mansueto, nome de seu idealizador, secretário Mansueto de Almeida. O texto previa o refinanciamento de dívidas com a União e novos empréstimos, além de aumentar as exigências da lei de responsabilidade fiscal, para que as contas públicas dos entes federativos permanecessem equilibradas a longo prazo. Com o agravamento da pandemia do Covid-19, presta atenção, por causa do Covid-19, e
E como o projeto já estava pronto para ser votado na Câmara, os deputados usaram o texto para propor um programa de socorro antes da federação. O ponto central era a compensação por perdas de arrecadação causadas pela queda na atividade econômica. Isso é o que era, tá falando o que era. Esse PL que eu tô lendo vai cair, presta atenção. Aprovado em abril, que foi o PLP 149 do Senado. O projeto da Câmara, no entanto, desagradou a área econômica do governo federal por obrigar a União a compensar toda a perda de arrecadação com ICMS e o ISS de abril a setembro de 2020, sem contrapartida do valor fixo. O governo fez então uma contraproposta em audiência pública no Senado na última quinta-feira 30. O ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou que a União se propunha a desembolsar cerca de 120 bilhões para os estados e municípios por meio de auxílio direto, suspensão do pagamento de dívidas e reforço ao sistema SUS e ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Como contrapartida, os entes adotariam medidas de controle dos gastos públicos. O tema já era tratado no Senado pela PLP 39 de 2020, do senador Anastácio. E assim os dois projetos passaram a tramitar em conjunto, cumprindo o requerimento dos senadores. Numa medida rara, a relatoria dos projetos foi entregue ao presidente Davi Alcolumbre, que fez a opção por dar preferência ao PLP 2020, 39 de 2020, para que o Senado pudesse tomar a frente nas negociações entre o Congresso e o Executivo. O parecer aprovou, levou ao arquivamento, ó, presta atenção, o parecer aprovou a PLP 39 de 2020 e levou ao arquivamento do PLP 149 de 2020, que é a que o Célio citou. Arquivou aquela lá, que entrega o Plano Mais Brasil do governo federal. Bom, resumindo, vai vir verba, vai vir 7 milhões e 300 mil. Essa verba, ela vai ser destinada para a área da saúde e para a obra social. Pelo menos é o que fala o site do Senado. E houve uma revogação de uma PLP que caiu e entrou uma no lugar. Talvez possa ser por esse motivo que o Célio tenha se equivocado nas palavras dele. Bom, dito isso, o que fica claro aqui pra gente é o quê? Que eu e você como cidadão, tô meio engasgado aqui, eu e você como cidadão, o que a gente tem que cobrar? Nós aqui do Direito a Penápolis, a gente vai acompanhar no portal da transparência, da prefeitura, nas sessões da Câmara, o que eles têm feito com esses 7 milhões e 300 mil reais. A gente vai querer saber sim. O prefeito disse que vai prestar contas e a gente está dizendo que vai acompanhar. E eu espero que você ajude a gente. Vamos embora acompanhar o que está acontecendo, o que estão fazendo com tanto dinheiro público. Aqui eu vou citar agora, mudando de pauta, eu vou falar agora um pouco sobre o que aconteceu na sessão da Câmara. Teve a sessão ontem, né, na Câmara Municipal, e foi convidado o Roberto Torciani. O Roberto Torciani, que é o superintendente da Santa Casa. Então os vereadores fizeram algumas perguntas para o Roberto Torciani. O que eu achei muito engraçado de toda a conversa com o Roberto Torciani foi o seguinte: eu não quero, atacar ninguém, mas ora ele concordava com o pessoal que foi lá, os gestores, os diretores da Santa Casa, o Sidney e o Luiz Washington, e ora ele não concordava. Então ficou um negócio, ô Torciani, com todo respeito, ficou uma situação que a gente não sabe o que você defendeu, porque ora você concordava com eles, e ora você falava que não dava para criar um centro, para ter mais leitos de UTI, teria que criar um espaço separado. Aí depois você concordou lá no fim, tudo que os diretores falaram, eles têm razão, está correto, eu concordo com eles. Tem espaço lá, é só mexer, é só fazer, tem a ala B, tem acho que é pediatria. Uai, mas se tem um lugar, não precisa criar um lugar separado. Essa história ficou mal conversada. E pelo que me parece, tem um lugar sim, porque depois o Dr. Rodolfo te questionou em várias coisas e você ficou acuado com a conversa com o Dr. Rodolfo. Inclusive, o Dr. Rodolfo questionou muito a conversa com o Roberto Torciani a respeito de muitas conversas particulares que ele teve com ele
E ele falou muito sério com o Roberto Orciani, porque o Roberto Orciani falou algumas coisas para ele que na sessão da Câmara ele falou diferente. Então fica aqui uma situação para a gente olhar com mais atenção com a gestão do Roberto Orciani, com todo respeito, eu não estou criticando, não estou falando que ele está fazendo nada errado, mas cabe a nós ficar atentos e procurar saber o porquê dessa divergência e o porquê o Dr. Rodolfo teve que ser tão inciso com ele, na frente dele, cobrando uma postura dele, que lá para o Dr. Rodolfo, na Santa Casa, ele, ou pessoalmente, né, não sei como eles se falaram, se foi pessoalmente, se foi por telefone, falou uma coisa, e na Câmara, olhando no olho dele, na cara dele, ele pedindo para ele falar a mesma coisa, e ele falou de forma diferente, entre aspas, na defensiva. Então ficou uma situação bem complicada. Eu acho que foi uma situação desagradável para o Roberto Orciani, para quem entendeu o que estava acontecendo. Ficou claro que o Roberto Orciani estava ali defendendo a base da gestão do Célio, principalmente porque ele é um gestor da OS que hoje gerencia a Santa Casa, então ficou ficou claro que ele está junto ali com a gestão, né? Eu prefiro acreditar nos diretores que não têm envolvimento político, pelo que eu sei. Então fica aí essa situação bem complicada para a gente saber em quem que a gente acredita, né? De qualquer forma, eu tenho minha posição e acredito que o dinheiro devia ser investido na Santa Casa e tem espaço sim para fazer os leitos, receber os leitos, colocar o TI lá. Tem sim, tem espaço, gente. Eu sei porque eu converso com pessoas que trabalham lá, enfermeiros, médicos, e não só os enfermeiros médicos, como os diretores deixaram bem claro que lá tem o espaço necessário para receber os leitos e deixar a Santa Casa funcionando como tem que funcionar. Outra coisa que questionaram muito o Torciano, só questionaram sabendo que iriam ouvir. Presta atenção. A Santa Casa foi terceirizada para uma empresa privada. Se você é dono de uma empresa privada, você preza pelo quê? Por lucro, certo? É claro que a gestão, quando era municipal, ela era mais apertada. E quando passou para uma gestão privada, eles cortaram custo, cortaram muita coisa, a gestão melhorou. É isso que eu entendi. A gestão antes da HBB, gestão administrativa financeira, pelo que eu entendi, melhorou. Porém, a pergunta que eu faço é: e a qualidade? E os profissionais que estão lá dentro? E os treinamentos? E as mortes? E os doentes, como estão sendo tratados? Porque uma coisa é eu melhorar a administração, outra coisa é eu melhorar o atendimento, a qualidade, os profissionais, o serviço. Então fica aí a questão, porque questionaram muito ele a respeito de financeiro e de administrativo. Porém, eu não vi ninguém questionar ele a respeito da qualidade do serviço, do atendimento, dos médicos, como estão os atendimentos, como está sendo feito. Então fica a questão levantada aí, e eu acredito que nesse sentido, após a terceirização com essa empresa, com a SOS, a HBB, a qualidade de atendimento e o serviço e os profissionais da Santa Casa diminuiu bastante. Então fica aí a minha ressalva, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui para falar. Outra coisa do Dr. Rodolfo interessante, estou falando bastante dele, gente, porque foi uma pessoa que se posicionou muito bem nessa sessão. Segundo o Dr. Rodolfo, ele fez uma indicação para o prefeito, Célio de Oliveira, acatar o que uma cidade nossa vizinha estava fazendo em relação às filas que estavam acontecendo nos bancos. Muita fila frente aos bancos, o prefeito foi lá, fechou a rua, colocou tendas, deu todo o suporte para aquele pessoal que está fora do banco ficar mais cômodo, ter um espaço mais tranquilo, com menos congestionamento, menos fluxo, menos aglomeração. O Dr. Rodolfo viu o projeto, apresentou o projeto para o prefeito foi lá e gavetou, não deu satisfação, não deu retorno. Aí agora um vereador, eu não lembro quem foi o vereador, também não citaria o nome, porque o projeto não foi ele que apresentou. Aí um vereador da base do prefeito pega o mesmo projeto que o vereador Rodolfo apresentou, vai lá e apresenta para o prefeito, ele acata só porque foi um vereador da base dele que apresentou. Então, prefeito,
Pô, não precisa ser só os seus vereadores e só os vereadores da sua base para você acolher um projeto bom. Entende? Pô, tem que pensar nas pessoas, não é só na política, não. O cara foi lá, te fez uma apresentação de uma proposta boa só porque não era da tua base, você engavetou? E, aliás, mesmo que agora você voltou com o projeto, é muito feio isso que você fez. Você tirou o bem que esse vereador estaria fazendo. E se foi ele que correu atrás, ele merece os méritos por isso, não é o outro. O outro, agora a gente sabendo isso, porque o Dr. Rodolfo expôs ele na Câmara durante a sessão, deveria se envergonhar, deveria pedir desculpas pelo que ele fez. Eu espero que ele nem sabia. Eu vou fingir que acredito nisso, que ele não sabia que o Dr. Rodolfo já tinha apresentado, porque a gente tem hora que tem que fingir que acredita nas coisas. Bom, gente, a live é isso daí hoje. A respeito do centro de referência do Covid, a gente, pelo que eu estou vendo, o prefeito não vai voltar atrás. É muito turrão, não escuta a população, não está preocupado com ninguém. Essa conversa de a gente precisa de um espaço para não misturar as pessoas, é só conversa de político. Então ele não vai voltar atrás. Esse centro de referência vai existir lá no antigo prédio Luiz Valente, infelizmente. É o que eu estou vendo. E eu não gostaria que isso acontecesse. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte. Quando teve aquela história do AME, ele foi lá, alugou o prédio, montou tudo, fez toda arquitetou tudo, e aí o governo, o Estado não aprovou e não pôde vir o AME. Principalmente por causa das eleições, que ele estava acreditando que o Márcio França ia ser eleito e foi o Dória, e, resumindo, se ferrou. Essa história do centro de referência do Covid está acontecendo exatamente a mesma coisa. Ele já está reformando, ele já está colocando mão de obra, um monte de gente trabalhando lá de forma gratuita, oferecendo a mão de obra, né, sem custos. E esse centro ainda não foi autorizado pelo Estado. Não foi autorizado ainda. Então a pergunta que não quer calar é, será que esse centro de referência do Covid não vai virar um outro AME? Um outro elefante branco, mosca branca em Penápolis? Que aí, se não autorizar, o que vai fazer? Então fica aí a colocação minha. E é isso aí, gente. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Desculpa não comentar conforme vocês vão escrevendo, porque eu estava lendo aqui no Note e fica difícil, mas eu vou dar uma lida aqui nos comentários. O pessoal falou boa noite. Nosso município, a Thaisa falando, Thaisa Ferrite, nosso município já recebe pacientes das cidades adjacentes. Tá bom, né? Não precisa vir mais. Então, com essa proposta que o prefeito fez, além dos municípios que a gente já atende, vai abrir porta para 17 municípios a mais, se eu não me engano. 17 municípios a mais. Ou seja, vai vir uma galera a mais aí. Bastante gente. A Ivonete Brito, meu Deus, como parar esse demente? Thaisa Ferrite, estamos ainda tudo sob controle. Exatamente, estão colocando pânico na gente à toa, por enquanto. Eu, como cidadã, também não aceito isso. Vamos acordar, gente. Elisângela Soares, ainda mais semana dos dias da mãe, época de comerciantes vender, meu Deus. Então, você já pensou? A gente vai passar uma época de Dia das Mães, eu acho que vai ser o pior Dia das Mães dos últimos tempos em questão de comércio, em questão de vendas e de renda. Porque você imagina, ninguém pode trabalhar, ninguém pode fazer nada, não tem como gerar renda. Então, infelizmente, vai ser uma situação difícil para os comerciantes e para a população aí, para os empresários. O Jair da Alarme, ou seja, se conseguir abrir esse centro de referência em Penápolis, vai abrir brecha para o Dória mandar esses pacientes para a nossa cidade. O da Alarme é exatamente isso que está acontecendo. Eles vão investir num centro de referência do Covid aqui em Penápolis para enviar pessoas de longe para cá. Se é centro de referência, tem que receber doente daquela doença. E eu penso que trazendo gente doente
para nosso município de uma doença que é extremamente contagiosa, não é nada bom. Um centro de referência de uma doença considerada uma doença extremamente contagiosa, onde está causando uma pandemia, ou seja, uma doença mundial. Pô, é complicado você ficar mandando doente para Penápolis. Então eu penso que um centro de referência do Covid não é nada bom. Eu penso que a gente tem que estar preparado, investir na Santa Casa, estar 100% preparado para que, se caso aumente os casos de Covid e aumente essa pandemia em Penápolis, a Santa Casa esteja preparada, a UTI de Penápolis esteja preparada. Ah, eu acho que não vai dar a quantidade de leito. Não tem problema. Investe na Santa Casa, coloca mais leitos, lá tem espaço, tem lugar. Então, entendeu? É isso aí que tinha que fazer. Ah, eu quero me precaver ainda mais. Investe em testes. Teste do coronavírus. Investe em diagnóstico. Você investindo em diagnóstico para a população, solta uma grande quantidade de diagnóstico para a população, é mais viável do que você ficar pagando 30, 50 mil reais num prédio privado alugado lá. Então, no meu ponto de vista, isso não é relevante. Não vale a pena. Se eu não me engano, parte de imposto arrecadados todo ano vem. Fica de olho aonde será colocado tal verba. 7.300 milhões. Vamos ficar de olho, gente. Está vindo verba grande. A verba vai ser destinada para a saúde. A verba deve ser destinada para obra social. E é isso aí. A gente vai querer saber para onde e como que ele está gastando essa verba, porque é nosso direito. É a lei da transparência. A gente tem direito de saber o que acontece com a verba. O povo tem que ser esperto. Thaisa está falando. A Ivonete está falando. Só sei que o povo tem que ficar mais atento para saber o que acontece no nosso município e parar de ficar reclamando. Você tem nos ajudado, tem acompanhado tudo de perto. Deixa eu abrir aqui. Pra gente, mesmo assim, o povo não se habilita. Gente, a gente tem que agora se unir e espalhar as informações, porque existem muitas pessoas que não têm acesso a essas informações. E quanto mais a gente conseguir informar as pessoas à nossa volta, ao nosso redor, quanto mais você conseguir trazer pessoas aqui para o grupo, para que mais pessoas ouçam o que a gente está falando, o conhecimento vai se abrindo e a gente vai alertando mais pessoas. Hoje a gente tem aí 2.300 pessoas no grupo, mais ou menos 2.300 pessoas no grupo, acho que um pouquinho mais, e o grupo tem crescido bastante. E eu conto com a ajuda de vocês. Tem bastante gente que está adicionando gente no grupo, me ajudando. Eu agradeço, obrigado muito. A Secretaria da Saúde não aprovou, Rafa. Não temos casos suficientes. Ele está pleiteando. Esse centro é palanque. Esse angu tem caroço. Faria já havia publicado. Será que o comércio vai ter tanta aglomeração como a Caixa Federal? Ô Renato, assim, ó, até eu fiz uma postagem esses dias e para quem viu, eu gostaria até de colocar a minha posição. Eu fiz um post esses dias falando a respeito eu filmei esses dias uma rua onde tem um depósito, tem uns bares e um monte de gente aglomerado na rua. Presta bem atenção, gente, a minha crítica, quando eu filmei esse lugar, não é em relação ao estabelecimento comercial. Eu sou contra o fechamento de qualquer estabelecimento comercial hoje. Totalmente contra. Eu sou contra. Para mim, o comércio tem que estar aberto. O que eu estava fazendo a crítica é o seguinte, enquanto os autônomos, não pode nem abrir o seu escritório para trabalhar, a sua empresa para trabalhar, e atender individualmente, que seja, a gente vê pessoas aglomeradas na rua. Aí eu fiz um vídeo para mostrar. Coincidiu de eu fazer ali naquela rua, onde tinha bar, onde tinha distribuidora. Mas a gente já postou aqui também o vídeo mostrando Caixa Federal, lotado de gente. Santa Leonor já postaram aí lotado de gente. Então, você é contra então a aglomeração, Rafa? Não, a questão não é essa. A questão é que eu sou contra a injustiça. Enquanto uns podem se aglomerar e tá lotado de gente lá, outros não podem nem trabalhar. Que injustiça é essa? Quando resolver a questão da justiça,
todo mundo pode ficar aglomerado ou todo mundo não pode ficar aglomerado, aí a gente pode tratar do que é certo e o que é errado. Mas por enquanto é uma questão de injustiça. A injustiça entre um não pode trabalhar e o outro pode fazer o que quer, lotar de gente com 50 pessoas junto, que justiça é essa? É só trabalhar, trabalhar pega Covid, passear, curtir, não pega Covid? Então, minha indignação é essa, entendeu, ô Renato? Você tem toda a razão, esse é o meu questionamento, mesmo que o seu. Cadê os testes para a população? Não tem, né? Cadê o dinheiro público? Então, para mim, a melhor forma de prevenir esse Covid é testes. É medida preventiva. Ah, o cara tá com suspeita, vai lá e faz o teste. Entendeu? Porque aí você vai tomar cuidados, vai isolar a pessoa. Aí sim eu acho que tem que ter medidas mais drásticas. Mas, pô, você não sabe, você vai para a população inteira fechada, o vírus não vai embora. Vai ficar aí, a gente vai ficar fechado. Quanto tempo? Você acha que daqui 2, 3, 4 meses o vírus vai embora? Não vai embora, o vírus não vai embora. O vírus vai ficar aí. E aí, você vai ficar sem trabalhar por quanto tempo? Eu te faço a pergunta. Eles vão ficar adiando isso por quanto tempo? O prefeito não fala, não explica. Não explica porque não é conveniente para ele vai se enrolar, né? Boa noite, Mirella Fink. Thaisa. O comércio tem que trabalhar e a população fazer seu papel, não aglomerar. Tudo funciona bem. Exatamente, eu acho que tem que ter um ponto de equilíbrio. Eu acho sim que dá para o comércio estar aberto e trabalhar, o pessoal atender individualmente. Porém, a gente vê o governador colocando um decreto estadual extremamente rígido, mesmo aqui no interior, onde o caso é extremamente baixo. E no meu ponto de vista é extremamente desnecessário. É desnecessário demais. Porque a consequência de segurar o comércio e não deixar ninguém trabalhar vai ser muito maior. Boa noite, Catislene. O Renato falou, eu sou a favor do comércio abrir com um atendimento atento a aglomerações. Boa, eu também, Renato, eu também. Eu acho sim que hoje a gente tem que ter as medidas preventivas. Eu sempre falei isso aqui, eu concordo. Eu acho que as medidas preventivas são essenciais. Temos as populações de risco. Então, por exemplo, idosos, diabéticos, hipertensos, pessoas que estão enquadradas em grupo de riscos, devem sim tomar as medidas preventivas. E quanto a aglomerações, gente, se a gente está numa situação de risco e correndo aí perigo de ser contagiado, não custa evitar a aglomeração. Dá para evitar, vamos tentar evitar ao máximo. Porém, fica aqui minha colocação, minha indignação é com a injustiça de que enquanto um não pode nem trabalhar, eles não deixam, o decreto do governador não deixa a pessoa nem abrir o estabelecimento comercial dele, o outro pode estar em grupo de 50 pessoas na rua e ninguém fala nada, ninguém faz nada, você entendeu? Então é complicado. Gente, é isso daí. Eu agradeço aí a participação de vocês na live. Muito obrigado a todos. E eu espero que tenha ajudado um pouquinho a esclarecer alguns pontos. E é isso daí. A gente vai tentando informar o pessoal aí conforme vai surgindo algumas situações específicas. E normalmente esse horário aí, 8 horas, 8h30. Eu vou tentar fazer live de terça e quinta, ou quarta, se der. Mas eu posto sempre antes um pouquinho ali para avisar os dias que a gente vai fazer a live, tá bom?